que uma entrevista é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A localização do novo aeroporto começou a ser debatida no ano em que eu nasci, há 54 anos. Já teve 17 localizações possíveis, muitos estudos, enormes debates, grandes paixões. Até provocou uma crise política entre o atual Primeiro-Ministro e o recém-eleito líder do Partido Socialista. Há qualquer coisa neste tema que provoca bloqueios que são quase um símbolo do bloqueio nacional. Poderíamos condensar muitos dramas nacionais neste. Interesses públicos, académicos, empresariais e especulativos e um Estado tecnicamente impreparado e politicamente pouco corajoso. A que junta desde 2012 a privatização de mais um monopólio que retira ao país qualquer capacidade de decidir o seu futuro. Em outubro de 2022, o Governo decidiu que fosse criada uma comissão técnica independente para coordenar e realizar uma avaliação ambiental estratégica. A sua independência foi realmente garantida e ficou determinado que os dois principais partidos, que já mudaram qualquer um deles várias vezes de posição, esperassem por estas conclusões para chegarem a um acordo político. As escolhas técnicas, com os critérios pré-determinados, recaíram preferencialmente sobre Alcochete e Vendas Novas. Não foi preciso esperar um mês para que a guerrilha política voltasse com o partido que privatizou a ANA e a que pertence ao ex-governante presidente do Conselho de Administração da empresa, especialmente ativo por estes dias, anunciasse a criação de um grupo de estudo para estudar o relatório deste grupo de estudo e deixar claro que não dirá nada sobre o tema até às eleições. Mas não é nestas aventuras e desventuras políticas que me vou concentrar na próxima hora e meia. É nas conclusões deste relatório e todas as questões que ele levanta. Professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa em Planeamento do Urbanismo e Ambiente, Maria do Rosário Partidário é especialista em avaliação ambiental estratégica e presidiu a Comissão Técnica Independente. É a minha convidada de hoje. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite no meio de tanto trabalho que tem tido nesta fase em que vocês Obrigada estão, em que vocês estão na parte da discussão pública do relatório. Porquê é que acha que estamos a debater a localização do novo aeroporto há 54 anos? Qual é a dificuldade que impediu uma decisão? Porquê é que acha que este assunto tão técnico desperta tantas paixões políticas e não só? Bom, aproveito para dizer bom dia e agradecer o convite para estar aqui consigo. Esta é uma decisão muito complexa e difícil, não é apenas técnica. E eu recordo-me que há tempos fiz uma breve investigação sobre outros projetos que existiram noutros países, até que também levaram na casa das décadas para serem decididos, porque têm muitas implicações, não é? Nós já estamos na casa do meio século, que é uma... Sim, mas repara, olha, Ponte Sydney, o pipeline do Vale do Mackenzie no Canadá, tudo isso são projetos que foram gigantes, não é? E que levaram imenso tempo a serem decididos. Neste caso, é preciso notar que até 1990, mais ou menos, não havia dimensão ambiental nestas análises. Só a partir de 90 é que passou a haver, digamos, uma avaliação mais integrada, em que cruzavam não só os aspectos económicos e de engenharia, com aspectos mais ambientais e sociais, não é? E isso veio, de alguma maneira, também trazer outras dimensões. Não é complicar, mas é reconhecer a complexidade da decisão, não é? É evidente que também as avaliações têm sido sempre, de alguma maneira, feitas
de uma forma um pouco reducionista, ou seja, como a anterior de 2008, compara-se duas localizações, ou seja, não é como agora, desta vez, não é? Que de facto foi uma situação totalmente distinta, para já porque foi feita por uma comissão independente, não é? Que foi constituída no quadro de uma resolução do Conselho de Ministros, e em que os participantes desta comissão foram identificados por entidades como o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o Conselho Superior de Obras Públicas e a Comissão Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Começaram por me identificar a mim, quer dizer, não fui eu que me candidatei a fazer o estudo ao lugar. Fui identificada. E depois, junto com o Conselho de Reitores, então identificámos os membros da Comissão. Portanto, há de facto aqui uma independência muito grande, porque não estamos a dever ou não temos que prestar serviço a nenhuma entidade em particular. No entanto, com exceção de Vendas Novas e de Santarém, que são novas localizações, pelo menos segundo o saber, as que vocês estudaram já tinham sido todas de alguma forma estudadas. A diferença é porque esta comissão já tinham sido estudadas, já havia... Sim, mas essas localizações estavam na resolução do Conselho de Ministros. Pois, bem sei, mas nós já lá vamos a isso. Mas a minha questão é, tendo sido elas estudadas, não havia já trabalho suficiente, mas não feito? Foram estudadas como foram estudadas agora. Qual é a diferença? A diferença é que houve... Para além da vossa independência, qual é a diferença? Além da nossa independência, foi a diversidade de temáticas que foram analisadas e a integração que foi feita dessas temáticas. Ou seja, cada um dos membros da comissão é especialista na área em que trabalhou, em que coordenou estudos. Esses estudos foram contratualizados para informar, e foi tudo muito baseado em factos, muito baseado em evidência. Portanto, não estamos aqui... Mas os outros estudos também, imagino, não é? Imagino que também foram baseados em factos e evidência. Sim, mas nem sempre. E além disso... Não é só uma questão de nem sempre. De facto, mesmo nos estudos, sobretudo os estudos desde 1990, que esses eu conheço porque os acompanhei, de facto tinha evidência, mas não havia uma conclusão, digamos, integrada de todas as dimensões. E, portanto, aqui há uma aplicação de uma metodologia que efetivamente procura não eleger o sítio melhor, mas comparar e estabelecer quais é que são os melhores aspectos e os piores aspectos de cada uma, para que fosse o decisor político a poder decidir. As alterações climáticas vão nos obrigar a mudar prioridades e modos de vida. Isso pode levar a novas regulamentações europeias sobre a aviação, sobre o que é permitido e o que não é permitido. Eu imagino que não demorará muito tempo a não permitir voos abaixo de determinada distância, imagino eu. Já temos, não é? Sim, mas nós cá temos, a ponta é essa. Quer dizer, foi adotada uma política pela Comissão Europeia, portanto... Exato, o que eu estou a dizer é que é previsível que isto depois tenha efeito, venha a ter efeito na quantidade de voos que são permitidos, e o desenvolvimento tecnológico dos transportes terrestres também pode vir a tornar o avião menos competitivo. Ou menos ou mais, sim. Dependendo da tecnologia. Eu estou a partir do princípio que há uma que já está um pouco mais avançada, que é o comboio rápido está já a atingir níveis de desenvolvimento, acho eu, um bocadinho mais avançados do que a possibilidade de um avião elétrico, não é? Acho eu, não sei. Já há aviões elétricos para pequenas distâncias. Claro. E até já houve um voo de longa distância que voou com óleo, ou com uma recuperação de um óleo de cozinha, não é? E neste momento os SAFs, Safe Aeronautic Fuel, portanto já estão em desenvolvimento e já estão a começar a ser utilizados, além da própria tecnologia aeronáutica que está a modificar-se e que está a reduzir, a melhorar desempenhos, performance, a reduzir emissões de ruído, que aliás é um dos aspectos que mais afeta ambientalmente. Portanto, toda essa tecnologia está a avançar. E entretanto há uma terceira questão, que é a ligação, que vocês aliás falam, nós iremos também a isso mais à frente, que é a ligação de Portugal à rede de alta velocidade europeia, que não existe hoje e, portanto, que provavelmente também mudará. Portugal é o único que não tem rede de alta velocidade. Pode ser que Portugal deixe de ser uma ilha desse ponto de vista, pelo menos nas ligações à Espanha. Sim, claro.
Com tudo isto, e se não ficarmos no curto prazo, como é que é possível fazer previsões de aumento de tráfego nos próximos anos? Como é que é possível, não sabendo ao certo que tipo de desenvolvimento tecnológico vamos ter de um lado, do outro, o que é que vai fazer previsões minimamente fiáveis de O que é preciso é repetir essas previsões mais frequentemente, porque ninguém sabe adivinhar o futuro, não é? E, portanto, nós temos que passar de um paradigma de tentar adivinhar o que é que o futuro vai ser, para passarmos a um paradigma de definirmos o que é que queremos do futuro, que é uma coisa completamente diferente, não é? E, portanto, se nós definirmos o que é que queremos do futuro, devemos trabalhar nesse sentido. Em vez de estarmos aqui a tentar olhar para uma bola de cristal que não existe e adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. Isso não acontece, isso não existe. E o que acontece é, nós no passado tínhamos um modelo de desenvolvimento que era razoavelmente estável, ou pelo menos queria-se acreditar que sim. Eu não acredito que ele tivesse sido estável alguma vez, mas tudo indicava... Era menos agitado. Exato. Era menos agitado. Agora hoje não é quase difícil fazer previsões hoje a 10 é anos. extraordinariamente incerto, extraordinariamente complexo. Isto não tem que ver só com as projeções de procura de tráfego aéreo, tem que ver com tudo. Tem que ver com a ocorrência de pandemias, tem que ver com a ocorrência de guerras, tem que ver com o que é que vai acontecer, por exemplo, em relação aos conflitos que neste momento estão a acontecer, e, portanto, tudo isso vai influenciar. Além das mudanças de comportamento, das mudanças de hábitos, justamente das alterações climáticas e do efeito que isso possa ter sobre... O que aconselha, quando falarmos de Alcochete falaremos disso, mas o que aconselha a soluções maleáveis, ou seja, soluções mais fáceis de adaptar, flexíveis. O aeroporto do Humberto Delgado não é sustentável, como aeroporto único, acho que isso é mais ou menos evidente. Já não é sustentável hoje. Nem toda a gente, enfim, partilha desse princípio, mas de facto... Acho que é daquelas coisas que nem precisa de estudo, basta entrar no aeroporto do Humberto Delgado. Exato. Por razões ambientais e de segurança, por causa do congestionamento em terra e no espaço aéreo, por ser cada vez mais difícil distribuir slots e por não se poder ligar a uma rede de transportes internacionais, porque está no centro... não está no centro da cidade, sim, nós podemos dizer que está no centro. A partir do princípio que o Conselho de Lisboa já é todo o centro da região, está no centro. Não temo que os efeitos da procura, na procura, que a saída do aeroporto Humberto Delgado venha a ter na procura e nas vantagens económicas, ou seja, o fim de Humberto Delgado não vai tirar a atratividade a Lisboa. Vamos lá ver. Como procura... Há uma coisa que eu gostava de recordar, é que as conclusões e os estudos que nós fizemos indicam que nós temos que começar pelo chamado opção estratégica 6. Duais, portanto. Que é dual. Aeroporto Humberto Delgado com o Campo de Tiro de Alcochete. Nós já vamos falar disso. Mas é que para o futuro... O genérico está a ser que nós indicamos Alcochete. Eu sei. Eu já vou a essa parte. A minha pergunta é... O objetivo... Mas, portanto, o Humberto Delgado não vai fechar logo, repara. Mas a minha pergunta é, quando o Humberto Delgado fechar, partindo do princípio que estamos a caminhar para o Humberto Delgado fechar, e eu parece-me até relativamente óbvio, mas se isso não terá um efeito na procura. Mas quando isso acontecer, é porque a procura já está no Humberto, já está no Campo de Tiro de Alcochete. Ok. Ou em Santo Estevão, ou enfim, ou Campo de Tiro. Aliás, acho que a denominação correta é Campo de Tiro. E, portanto, é preciso planear essa transição. É evidente que não é fechar a porta de um lado e abrir do outro, não é? Portanto, ao planear essa transição, o centro de atração, da atratividade do aeroporto tem que obviamente mover-se, não é? Não pode ser uma coisa de geração espontânea, não é? Tem que ser planeado. Vocês trabalharam, como acabou de dizer, na solução dual durante uma fase mais longa ou mais curta, dependendo das necessidades. No entanto, do que eu percebi, a solução dual tem uma desvantagem grande, que torna mais difícil trabalhar num hub intercontinental, porque o hub intercontinental exige um aeroporto único. Para as pessoas que não acompanham, eu tenho descoberto que há pessoas que não sabem o que é um hub, não é? Se uma pessoa aterra em Lisboa, no Humberto Delgado, e a sua partida está no Campo de Tiro de Alcochete, evidentemente isso é pouco prático para um hub, não é? Ou seja, ter que mudar de aeroporto prejudica, porque um hub as pessoas vêm, o intercontinental significa que vêm do Brasil ou dos Estados Unidos, aterram e depois vão para Paris, partem para Paris, e se têm que atravessar
fazer não sei quantos quilómetros, 30 e tal quilómetros. Ou pode ser só o Tejo também, se fosse em Montijo. Pode ser, exato, se fosse Vai dar ao mesmo. Eu agora estou a falar de Alcochete, significa fazer uma viagem de 30 e tal quilómetros, isso dificulta bastante a existência. Assim, não dá muito jeito, é um bocado como em Paris, não é? Temos que então, atravessar Paris para fazer uma como ligação. Como é que resolvem isso num período longo do dual? Ou seja, se isso não prejudica totalmente a solução dual? Vamos lá ver, de novo. A velocidade com que isto vai acontecer vai depender de várias circunstâncias, nomeadamente da procura, daquilo que se forem fatores de atratividade e incentivos de mudança para a nova localização, e portanto, naturalmente que vai haver um período que o dual tem que existir, e uma das razões para o dual existir prende-se com razões económico-financeiras, não é? Porque no fundo trata-se de um ativo existente que já lá está. E, portanto, não é preciso ser construído, já lá está. Enquanto que o outro, sim. Agora, as desvantagens, como diz, de ter o dual são, desde logo as ambientais, não é? Porque, no fundo, afeta uma área maior, porque mantém-se a sobrevoo em áreas maiores. E depois há a questão da conectividade, porque em relação ao dito hub, aqui o ponto importante é a capacidade de fazer ligações rápidas, porque no hub há vários passageiros que podem nunca entrar em Portugal. Portanto, eles usam Lisboa. Se nós pensarmos em grandes aeroportos como Frankfurt, exatamente. Eu acho que já passei 10 vezes em Frankfurt e só tive uma vez na minha vida. Exatamente. E, portanto, o modelo hub é um modelo que é muito importante do ponto de vista de dinâmica nacional, dinâmica do país, porque gera movimentos, portanto, isto no fundo tem taxas aeroportuárias associadas, mesmo que as pessoas não entrem diretamente no país. Portanto, em primeiro lugar, não vai afetar os grandes números de turistas. Para quem não percebe, também tem uma vantagem, é que embaratece as viagens para o país, ou seja, como o hub é um... Quanto maior for o movimento que o aeroporto mais tenha... baratos são os voos mesmo, incluindo os voos com destino a Portugal. Exatamente. Agora, para que essa conectividade funcione e as ligações sejam rápidas, é preciso ter não só uma proximidade, como é lógico, portanto, se for na mesma instalação, na mesma infraestrutura, é melhor do que ter que atravessar, seja 10 km ou seja 30 km. Não é? E essas são as duas razões porque trabalham a longo prazo na solução do fim da solução dual. São as duas principais razões. A questão ambiental da cidade. A questão ambiental da cidade e a questão da conectividade. E, portanto, da ligação e do funcionamento, no fundo, do próprio aeroporto, não é? Porque depois há serviços, por exemplo, companhias aéreas. As companhias aéreas depois vão ter base nos dois aeroportos, vão ficar divididas, ou então só estão num, mas depois isso dificulta as conexões, efetivamente, do ponto de vista dual. Os serviços, outro dia havia alguém que dizia que só os bombeiros é que era preciso haver dois bombeiros, mas não é só, quer dizer, há toda uma série de serviços, de fronteira, etc., que tem que estar dividido. Portanto, não é só questão ambiental e não é só questão da conectividade, é também o funcionamento do próprio aeroporto e a eficiência do seu funcionamento. Eu não sei se esta parte se consegue entrar nesta parte, mas vou-lhe fazer a pergunta na mesma. Vocês aconselharam que se desenvolva um plano de reconversão do espaço do aeroporto em Lisboa, que existe no dia em que for... Do Humberto Delgado, no dia em que for desativado. Não é? Após desativação. Após desativação. Sim. São terrenos camarários, com enorme valor, provavelmente passarão a ser os terrenos com mais valor no país inteiro no dia em que isso acontecer. Acredita que acontecerá alguma coisa diferente do que especulação imobiliária, ainda para mais com a pressão para financiar Alcochete? Eu acredito que sim, para já, porque temos um plano diretor municipal que prevê justamente, aliás, uma ocupação de apenas 7% daquela área. Com construção imobiliária. Os nossos estudos exploraram também a hipótese de ocupar em 14% ou 14,7%. Eu vou lhe dizer, eu não acho mal a ocupação imobiliária. Eu não utilizei a expressão especulação não por acaso, porque eu até acho bem que haja uma parte, se calhar
Essa ou maior até seja. da ocupação imobiliária, por sabermos que há falta de habitação, mas Há falta de habitação. Mas não é especulação imobiliária, é para construção. Sim, de habitação dizer, a preços. A especulação imobiliária só acontece quando de facto não há regras ou as regras não são controladas, não é? Portanto, desde que exista um plano diretor municipal, um plano de pormenor que regule justamente a ocupação e o desenvolvimento dessa área e, como eu estava a dizer... Os outros 86% são para quê? Áreas verdes. Áreas verdes. Justamente. Áreas verdes, áreas de lazer, inclusivamente há vários exemplos já de outros aeroportos, porque há vários aeroportos que têm sido encerrados. Berlim, por exemplo. Não é? O de Pronto, Berlim. e que são usados para fins de lúdicos e para fins de lazer, para museologia, para, enfim, para uma série de atividades que são importantes para a cidade, não é? Muito otimismo. Não me parece que seja só otimismo. Eu sou muito cético em relação à capacidade de uma Câmara Municipal em Lisboa resistir à pressão. Bom, neste momento já consta do plano diretor municipal, não é? Portanto, essa condição já está definida. É evidente que o plano diretor municipal vai sendo revisto, mas à partida não há razões para que isso não seja assim, até porque há grande expectativa por parte da população de Lisboa, da própria os cidadãos de Lisboa, em relação àquele espaço. Até fechar, o que é preciso fazer urgentemente no Humberto Delgado, que foi considerado o quarto pior aeroporto em 194, agora, não sei também qual é a relevância deste ranking, não sei se ele é credível ou não, mas a própria Maria do Rosário Partidário disse ser um péssimo cartão de visita para o país. O que é urgente fazer naquele aeroporto? Nós fizemos um relatório de curto prazo que entregámos ao Governo em princípios de setembro e divulgámos no final de setembro. E nesse relatório temos uma série de medidas que são medidas apenas de gestão, e temos outras medidas com baixo ou com maior investimento. Muitas dessas medidas incluem obras que a ANA já devia ter realizado no aeroporto Humberto Delgado. Já devia, contratualmente. Não é? Contratualmente. E que, portanto, tem que ver com, nomeadamente, ao nível da capacidade dos terminais. Portanto, porque temos a capacidade de ar e temos a capacidade de terra. O que é que acha que não fez? Porque assim, o aeroporto é brutalmente rentável. Porque é que... O aeroporto é brutalmente rentável e, portanto, se não houver não gastos... tem dificuldades de dinheiro, não é? Portanto, se não houver custos, é só lucro. É por isso que acha que não fez? Não sei, repara, em princípio esse foi o nosso entendimento, nós fizemos essa análise, não é? Enfim, com os dados que nos foram fornecidos pela ANA, porque não conseguimos ter todos os dados que solicitamos, mas tivemos bastantes dados que eles nos disponibilizaram, mas em particular as receitas não reguladas, não temos a noção de qual é que é essa receita não regulada em Lisboa. O dinheiro que temos estado a falar sempre sobre Lisboa é aquelas que é o dinheiro que sabemos, não é? Que fez. Pois é, os totais, só que os totais incluem o grupo, incluem aquilo que eles chamam o grupo de Lisboa, sim, que inclui outros aeroportos, como Beja, Faro, agora não sei de cor, já não me recordo de cor, mas tem outros aeroportos que não são só o aeroporto Humberto Delgado. Os números que se souberam, que se sabem, é que a Vinci já conseguiu. Além disso, a ANA tinha o plano da ANA, não é? E a intenção da ANA, que nós falamos disso, aliás, no relatório de curto prazo, o Master Plan tinha como intenção, juntamente com o Montijo, aumentar a capacidade no aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, esses dois aumentos, digamos, os 24 movimentos por hora no Montijo, e depois passava, agora não me recordo exatamente quantos é que eram, mas dava um volume de movimentos por hora bastante mais significativo. Mas isso exigia obras no Humberto Delgado que não podem ser realizadas por razões ambientais, porque isso aumentava a frequência, tipo, acho que eram 46 movimentos por hora ou 48 movimentos por hora, quando neste momento temos 38, não é? E, portanto, era um aumento mais significativo dos movimentos no aeroporto Humberto Delgado. E isso, do ponto de vista ambiental, não é possível. Porquê? Por causa do ruído, porque neste momento o aeroporto Humberto Delgado à noite, não é? já não...
quer dizer, por um lado à noite, por outro lado, o aeroporto Humberto Delgado já não está a cumprir com o Regulamento Geral do Ruído, porque já está em 2 pontos de medição a ultrapassar aquilo que são os níveis máximos de ruído. E, portanto, qualquer nova expansão do aeroporto exige uma avaliação de impacto ambiental. Qualquer avaliação de impacto ambiental vai dizer que o aeroporto tem que fechar, porque não está a cumprir com as diretivas europeias. É possível legislação nacional. É possível fazer mais regulação nas taxas aeroportuárias que estão a ser praticadas e que aumentaram exponencialmente? Ontem estive a ver. Sim, aliás, uma das nossas são recomendações. Números que não existem do ponto de vista de uma atividade económica, aqueles números não existem, de aumentos. Nós na nossa. Há 20 aumentos nos últimos 10 anos e sempre altíssimos. Sim, nós na nossa. Aliás, eu gostava de aproveitar para referir que toda a análise que nós fizemos ao contrato de concessão estava prevista na resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nós não estamos a analisar o contrato de concessão do ponto de vista político, estamos a avaliá-lo do ponto de vista técnico. Uma das dimensões que nós temos na resolução do Conselho de Ministros, e aliás há uma coordenadora para essa área, é a área jurídica. Nós portanto, não vamos desenvolver o contrato de concessão, que é uma boa parte da nossa entrevista mais para a frente, vamos falar bastante do contrato de concessão. Só que as taxas têm que ver com o contrato de concessão. Exato. Porque no contrato de concessão, de facto, há uma presença do regulador, não é? Da ANAC, a partir só de determinada variação de aumento. E, portanto, até esse mínimo, até esse valor limite, o concessionário pode fazer as variações de taxa que entender. Pode-se dizer que os aumentos tenham sido difíceis de explicar? Esses aumentos das taxas? Nós, aquilo que recomendamos, é uma das nossas fortíssimas recomendações, é que haja uma revisão do modelo de estabelecimento de taxas com uma maior presença da ANAC, na decisão sobre o aumento de taxas, naturalmente envolvendo o concessionário, como é lógico. De onde concluímos que acham que os aumentos têm sido excessivos, não é? As suas palavras, não são as minhas. Senão não davam uma forte recomendação para ser mais regulado. Há localizações que foram muito debatidas e que não estão no vosso estudo. Por exemplo, a OTA não está no vosso estudo. Isto leva-me para fazer outra pergunta. Eu sei porque é que não está, porque não estava na encomenda, por assim dizer. Não foi só, porque ela foi proposta quando surgiu o mapa. Porquê é que não está a OTA? Porque não está a OTA, porque a OTA nem para a Força Aérea serviu. A OTA tem, não é por acaso que a Força Aérea não tem usado, aquilo está altamente degradado. A OTA tem problemas graves, que foi aquilo que já foi detectado quando analisámos a OTA em 2008, né, com o estudo do LNEC. Tem problemas atmosféricos, de ventos fortíssimos, tem sobretudo uma... Quem como eu tem uma forte ligação à Madeira não se impressiona com isso. Pois, mas quer dizer, a Madeira não tem alternativa, não é? Não vai. Portanto, a gente deve fazer as coisas quando não... Era uma piada só. Pronto. A OTA envolve, eu sei que tinha posto isto aqui, 47 milhões de metros cúbicos de terra que têm que ser removidos porque é um obstáculo, que é um monte que existe na zona justamente de rota, não é? Da aproximação e descolagem. E, portanto, esse é um dos problemas. Outro dos problemas é que tem regularmente, é uma zona úmida que alaga regularmente no inverno, tem ventos laterais e tem ainda um enfiamento de uma das pistas com um parque de combustível que é a Companhia Logística da Aveira. Portanto, sabe que Coimbra, sobretudo o centro do país, vê com alguma... lamenta que a escolha esteja a vir cá para baixo, não é? Em vez de poder servir... É assim, nós estamos a discutir o aeroporto de Lisboa. Não estamos a discutir um aeroporto de Portugal. Na realidade, isso é assim, mas não é bem assim. Pois, mas o que é facto é que estamos a discutir... Nós discutimos sempre o aeroporto de Lisboa como uma infraestrutura nacional. Do ponto de vista, os estudos que nós fizemos do ponto de vista económico e de acessibilidades também, demonstraram claramente que o centro, a densidade económica do país está à volta da área, está na área metropolitana de Lisboa. Mas podia-nos levar a um debate se as infraestruturas não claro que pode. Não aumentam, eu estou a imaginar. Não aumentam isso, ou seja, não
não tornam isso, não contribuem para uma maior concentração Sim, ainda mas de repara uma coisa, eu não estou aqui a discutir um plano aeronáutico do país, Sim. que aliás está em falta, ele devia estar feito. Ele devia, junto com o Plano Ferroviário Nacional, devia haver um Plano Aeronáutico Nacional, que devia, nomeadamente, entrar já em linha de conta com as diretrizes europeias, em que para mais de 600 km deve-se usar o comboio. Deve-se usar a linha, Até a porque um ferrovia. dia essas diretivas hão de ser provavelmente impositivas, não é? Pronto, agora, a Portugal é um país muito pequeno, não é? E, portanto, se Portugal é um país pequeno, já temos aeroporto no Porto, temos em Lisboa, temos em Beja, temos em Faro, e temos ainda os aeroportos regionais em Bragança, em Vila Real, enfim, por aí fora. E com TGV, alguns desses aeroportos vão perder com atratividade, não é? Exatamente. Se há quem argumente que o TGV devia ser suficiente para Portugal se ligar ao resto da Europa, o que é um pouco naive, não é? Portanto, dá para férias, mas não dá para fazer uma rotina de trabalho. Então, ainda por maioria de razão, o TGV tem que resolver as necessidades internas em Portugal, não é? As duas escolhas preferenciais foram Alcochete e Vendas Novas, as duas preferenciais não duais. Sim. Do que percebo, as grandes diferenças entre as duas, e queria falar agora um bocadinho sobre estas duas especificamente, a grande diferença das duas é que Alcochete ser mais próximo e estar em terrenos que são públicos. Sim. O Campo de Tiro. Por outro lado, não sei se isso conta para alguma coisa, Vendas Novas tem linha de comboio. Não sei se isso tem alguma relevância. Sim, claro. Sendo os terrenos públicos, Alcochete permite o tal crescimento modular, que estávamos a falar, mais flexível, que consiga reagir melhor à incerteza. Esta vantagem não se sobrepõe imediatamente a todas as outras que Vendas Novas possa ter. Vamos lá ver, não é? A ideia de que... Não é por acaso que, apesar de tudo, exceto naquilo que foi o domínio ambiental, em que Vendas Novas é preferível porque, quer do ponto de vista de recursos hídricos, nomeadamente subterrâneos, quer do ponto de vista da avifauna, tem mais vantagem porque tem menos implicações do que Alcochete, mas com exceção dessa razão, nós temos Alcochete de facto mais à frente, ou considerado preferível, do que Vendas Novas. Isto porquê? Primeiro, como disse, são terrenos públicos. Vendas Novas são terrenos privados. Portanto, implica... Não é só não ser preciso as expropriações. O facto daquele terreno ser todo público permite o tal faseamento. Sim. Porque o terreno já lá está todo, não é? Sim. Que Vendas Novas torna mais difícil, porque vais expropriando faseadamente, não é? Eu não sei se isso é um obstáculo, porque no fundo o que é importante é que haja espaço. E isso foi uma das coisas que nós procurámos. Vendas Novas também tem espaço. Tem, mas é preciso fazer a expropriação toda, não é? Toda logo para a versão maximalista. Não. Basta que o PDM decida que ali não se pode fazer mais. Exatamente, que não se vá construir encostado ao aeroporto como aqui na Portela, não é? Agora, se isso ficar definido num plano, não é? Num master plan, aquilo que seja um plano diretor, um plano diretor, então, e que fique reserva de espaço justamente para fazer a expansão. Eventualmente, por exemplo, aqui no Humberto Delgado, se tivesse havido reserva de espaço neste momento, não era preciso fazer expropriações. A cidade também seria muito diferente. A cidade seria diferente, exatamente. Mas, portanto, essa reserva de espaço é importante e Vendas Novas têm espaço para isso. E o comboio faz bastante diferença ou não? A existência de já haver um comboio ali faz bastante diferença. Sim, eu isso acho que é um ponto importante também para esclarecer, porque há muito esta ideia de já existe infraestrutura, seja autoestrada ou rodovia ou comboio. Mas a questão é que nenhuma das infraestruturas existentes tem neste momento capacidade para acomodar o movimento que vai estar envolvido no aeroporto. O comboio para Vendas Novas não tem seguramente. Não tem. Portanto, é evidente, tem lá uma linha. Tem, mas ele até vai ter uma linha de alta velocidade em princípio para passar lá, não é? Se realmente a alta velocidade se concretizar toda em Portugal como está planeado. Porque a ligação para a Espanha
passa precisamente por vendas novas. Por vendas novas, não é? E portanto, até tem isso também, que é outra das vantagens. Eu como vivo perto de vendas novas e depois explica-me exatamente para onde é que vai passar, a ver se me assusta ou não. Não sei, nós não tivemos, enfim, nós não tivemos a detalhar a alta velocidade, não é? Tivemos a ver aquilo que já são os planos existentes e pronto, enfim, e ficámos por aí. Agora, de qualquer modo, tem quer a A6, não é? Como rodovia, quer a proposta, a intenção da alta velocidade. E tem lá uma linha, mas que é uma linha regional, que obviamente não como está, com muito pouco movimento e, portanto, possivelmente, não sei, porque isso não... Mas a única diferença é que tem o corredor reservado, não é? Exatamente. Tem essa grande vantagem que tem o corredor reservado. Mas, enfim, essa é a situação também do ponto de vista de Santarém, por exemplo, não é? Sendo a construção modular em Alcochete, bem, em vendas novas também pode ser, isso implica custos muito diferentes. Quais são os custos previsíveis? Não sei se me consegue fazer esta conta, que é difícil. Consigo, que eu trouxe aqui a cábula. Os custos previsíveis mínimos para começar Alcochete até ele estar operacional, ou seja, até ele poder começar a usar. Portanto, isto são os custos mínimos, com Humberto Delgado, etc., ele poder começar a ser utilizado, e os que permitem abandonar o aeroporto de Humberto Delgado, ou seja, chegarmos à fase em que o Humberto Delgado já não é necessário, e já agora quais são os prazos das duas coisas também? Bom, nós tivemos que fazer as nossas estimativas, não é? Com a informação que tínhamos disponível. A única coisa que é importante realçar é que fizemos as estimativas exatamente da mesma maneira para todas as opções. O que significa que, se calhar, se algumas das opções parecem ser mais rápidas na perspectiva dos seus proponentes, porventura, estas também deveriam ser nesse caso, não é? Porque se foram todas feitas com o mesmo método, com os mesmos critérios. Ora bem, Campo de Tiro de Alcochete, a primeira pista de Campo de Tiro de Alcochete, de acordo com os estudos, estaria disponível em 2029 e tem um Começando custo... quando? Começando em 2026. 2026. E, portanto, com um custo total de 3.197 milhões de euros. Mas isso é uma pista. E, portanto, uma pista o que serve é para aliviar Humberto Delgado. A segunda pista, que é o que já permitiria, e atenção, esta segunda pista exige que o tal centroide, do ponto de vista de dinâmica económica e de... saia de Humberto Delgado e esteja em Alcochete, não é? Aliás, no Campo de Tiro. Aí são mais 2,8 mil milhões de euros. Estamos a falar quase 6 mil milhões. Estamos a falar de... Sim. Um bocadinho menos que 6 mil. 6 mil milhões. E depois, então, com uma terceira pista, são outra vez mais 2,84. A terceira pista já daria um hub de razoável... Não, a segunda pista já dá. E a terceira seria A terceira só se de facto a procura disparar. Eu não sei quanto é que tem Frankfurt, por exemplo. Não sei quanto Frankfurt, neste momento, tem 4 pistas, das quais só 2 é que funcionam independentes, e tem um movimento de 70 milhões de passageiros por ano em 2019. Nós temos 30, não é? E nós temos 31, ou por aí, agora também posso verificar isso. Nós, quando estou a falar, estamos a falar de Lisboa. Exatamente, de Lisboa. Nós tivemos, aliás, em 27... O valor 27 milhões que estavam previstos para 2030 foram atingidos em 2017. E, portanto, neste momento julgo que estamos nos 31 milhões. Eu já vou, eu ia dizer isto, não vou já, vou já. Se é previsível que Portugal fala-se de uma capacidade de 136 voos por hora, chegamos a 136 vezes por hora. Isso é a capacidade. A capacidade, estamos a falar da capacidade. Se for necessária. Acha que Portugal tem, pela sua localização, condições... Nós falamos de Frankfurt, podemos falar de Frankfurt, na Holanda também há um grande hub, Madrid também é um grande hub, pronto, eu estou a falar de cor, estou-me a lembrar de grandes hubs europeus. Não sei se estes são os 3 maiores, mas mais Paris, provavelmente. Há a possibilidade de Portugal, pela sua localização, ou seja, de Portugal, de Alcochete, por exemplo,
ser a porta de entrada das Américas para a Europa, ou seja, tornar-se o grande hub de ligação da Europa para o continente ocidental, portanto, da América do Sul e da América do Norte? Toda a análise económica que fizemos está fortemente apoiada nesse pressuposto. Portugal tem uma posição estratégica na Europa. A desvantagem que nós temos é uma vantagem aqui, não é? Que é a nossa... Pois, quer dizer, o facto é porque nós estamos muito mais perto do Atlântico do que estamos da Europa. E Portugal, de facto, tem sido, em épocas históricas, e mais do que uma vez na história de Portugal, Lisboa foi ponto de entrada na Europa. E, portanto, não há razão para neste momento não ser. A única razão é não ter capacidade aeroportuária. Acha que temos desperdiçado essa nossa completamente. Porque é que acha... Agora sai um bocadinho do papel de técnica e pergunto, porquê é que acha que isso nem aconteceu? Mas não é uma questão de sair do papel técnico, isto é uma questão técnica. Nós temos uma acessibilidade marítima. Não, a conclusão está certa, é técnica. Sim. Mas a minha pergunta é porquê é que acha que isso aconteceu? Isso é política. Mas eu não posso, se eu faço um comentário de natureza política, vou ser muito maltratada pelos comentadores que depois vão comentar esta minha entrevista. Portanto, eu preferia não fazer comentários de natureza política. Só posso fazer de natureza técnica. E, portanto, conclui, nós temos desperdiçado ao longo destas décadas. Tecnicamente, nós estamos a desperdiçar a vantagem competitiva que temos a nível mundial em relação ao Atlântico. Provavelmente uma das maiores vantagens económicas que Portugal tem. Exatamente. E onde pode ir capitalizar imenso do ponto de vista de exportações, do ponto de vista de passageiros. E, aliás, tem-se visto a procura dos Estados Unidos e Canadá tem crescido nestes últimos anos, além de já, historicamente, sermos o ponto de ligação com o Brasil em particular, mas que poderia ser com a América Latina e com a África. E com a África. E com todos os países africanos, mas naturalmente, por maioria de razão, com a África em geral. Na realidade, nós só não temos uma vantagem na relação com a Ásia, não é? Ou seja, sim, só quer dizer, aí se calhar Frankfurt de facto está mais perto para ser o hub, para ser o ponto de transição. Para Alcochete ou qualquer outra localização, se transformar num hub... um hub com essas características, ou seja, com essa dimensão, não era preciso a TAP crescer com o hub. Ou seja, partindo do princípio... Idealmente, sim. Um hub tem que ter uma companhia, em princípio, um hub tem uma companhia âncora, não é? Que garante a sua centralidade. Ou seja, é possível separar a estratégia da TAP da estratégia do aeroporto. Isso também às vezes é interpretado do ponto de vista político. Então, eu de facto, trato da interpretação política, mas diga-me lá, técnica. Eu de facto... Não, é que a dimensão TAP não está na resolução do Conselho de Ministros e, portanto, nós excluímos deliberadamente a dimensão TAP porque... Mas eu estou a fazer uma pergunta técnica, do ponto de vista económico. Sim. Do ponto de vista aeroportuário. Um hub pressupõe que há uma companhia aérea que é central nesse hub. Que, em princípio, tem que ser a companhia do... Por maioria de razão, se há uma companhia aérea nacional, devia ser a TAP. A minha única conclusão é, essa é a minha, não é? Não precisa de ser a única. Claro, mas tem que haver uma, não é? É a minha, essa não é sua, Sim. nem lhe vou perguntar, porque nem sequer está no estudo, portanto não faria sentido. É que privatizar a maioria da TAP retira a Portugal a possibilidade de sequer ter uma estratégia em relação ao aeroporto, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião, não é a sua. Não sei se a quer dar. Não posso. Eu daria, mas não posso. O crescimento da TAP também está limitado pela dimensão do aeroporto que está em funcionamento e isso tem implicações no seu valor. Eu agora estou-lhe a fazer uma pergunta, não está no estudo, mas também é uma pergunta técnica. Ou seja, eu presumo que sim, que o valor da TAP tem que ver com as condições que a TAP tem neste momento, não é? E portanto desvaloriza a TAP. E não sei porque eu não fiz essas contas, não fiz essa análise, não fiz esse estudo. Eu peço desculpa, Daniel, mas não posso entrar nesses temas porque já chega as razões. Mas é que eu ainda lhe vou fazer perguntas difíceis. Espero que responda a ela. Desde sejam técnicas, posso Sim, mas está bem, mas é muito difícil fazer essa separação aqui. Eu sei que é. Há um lado em que a técnica e a política não estão separadas, não é? Portanto, não são coisas separadas. A técnica e a política nunca estão separadas, apesar de outras opiniões, mas nunca estão separadas. Há sempre uma dimensão política, mas outra coisa é a decisão política. Isso é uma dimensão completamente diferente e que nos sai completamente fora do âmbito da Comissão Técnica Independente. Alcochete obriga à terceira travessia com nova ligação ferroviária pela margem sul.
E isso é despesa pública que vocês não contabilizaram. Exato. Ou seja, nestes valores que estamos a falar, não está lá nem uma coisa nem outra. Diz que não tem que ser contabilizado porque são investimentos necessários independentemente do novo aeroporto. Porquê? Porque é que são investimentos? Eu sei que trabalhou alguma coisa nessa área, portanto posso-lhe fazer perguntas. Não, essa pode. Essa pode à vontade. Porque é que há duas a razões. terceira travessia e com ligação ferroviária é necessária independentemente de onde seja o aeroporto? A terceira travessia, primeiro, já devia existir há muito tempo. Segundo, é uma ligação fundamental para assegurar a circulação ferroviária, a grande circular ferroviária na área metropolitana de Lisboa. A grande circular, a ter mesmo uma circular que passa só pela falta essa ligação e pela Nova Travessia. Exatamente, portanto, só falta a ligação da terceira travessia para poder fazer essa grande circular na área metropolitana de Lisboa. Isso tem uma importância fundamental do ponto de vista da mobilidade sustentável em Lisboa. Porque quem permite, não perceba nada de transporte. Porque, havendo facilidade de transporte na ferrovia, as pessoas passam a andar mais de comboio. E o comboio distribui, portanto, a circular tem a vantagem, é porque distribui as pessoas. Distribui as pessoas na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, obviamente, que se as pessoas tiverem boas condições, que faz a mobilidade, boas condições de transporte para ir do seu ponto A até ao ponto B, preferem ir de comboio do que estar a ir de carro, com problemas de estacionamento, com custos, etc. Só o fazem neste momento porque não têm uma alternativa ferroviária de qualidade. Portanto, para vocês não deve ser contabilizada esta terceira travessia como despesa do aeroporto, porque ela não, além de que tem uma outra razão. É que ela faz parte do projeto de alta velocidade. Porque a alta velocidade vem de norte, né? Aliás, está a começar a ser construída a norte, e tem que passar para sul, senão nunca vai passar a vendas novas. Não vai deixar. Está a ver? Mas porquê é que tem que ir por sul? Porque não há espaço para fazer na margem norte, não é? Porque o plano da alta velocidade para ligar a Espanha, nomeadamente a Badajoz, não é? Onde... Teria que ir pela margem sul, porque a margem norte está completamente sob terra. Sim, e o corredor já está definido pela margem sul. Portanto, a alta velocidade, quer ela venha pela margem direita do Tejo, quer ela venha pela margem esquerda do Tejo, ela tem que atravessar o Tejo. E tem que atravessar o Tejo em termos da ligação de Lisboa. Porque das duas uma, ou vem pela margem esquerda do Tejo, no caso de passar ao Campo Tir de Alcochete, e depois entra em Lisboa justamente pela terceira travessia, ou se vem pela margem direita do Tejo, tem que passar para sul do Tejo, não é? Porque ela não tem como entrar em Lisboa sem ser pelo sul, não é? Não, ela pode entrar pelo norte. Tem custos brutais que são, se calhar, competitivos com fazer mais uns quilómetros. Porque é preciso demolir casas. Porque é preciso fazer em túnel. Sim, e isso é uma obra extraordinária aqui na zona de Lisboa, na Grande Lisboa e na zona norte. Disse que o aeroporto de Alcochete sem ligação ferroviária é coxo. E a minha pergunta, é coxo, mas é viável? É. Ele viável é. Ou seja, as pessoas podem chegar lá de carro. É economicamente viável. Agora, vamos lá ver. A ideia não é que o aeroporto, se vier a localizar-se no Campo Tiro, não tenha ferrovia para o resto da vida, não é? Porque isso não faz o menor dos sentidos. Aliás, nós não concebemos, tal como precisamos e concebemos um aeroporto que tenha espaço para expandir e manter assim, assegurar assim a flexibilidade do seu crescimento, também não concebemos um aeroporto que não tenha ferrovia. O aeroporto tem que ter ferrovia. E faz sentido discutir, está a falar de ferrovia, mas faz sentido discutir este assunto do aeroporto, este investimento do aeroporto, sem discutir ao mesmo tempo o TGV. Mas estamos a discutir ao mesmo tempo. Mas eu digo o plano de todo o TGV. Sim, claro. Faz sentido um governo dizer nós vamos avançar com o aeroporto sem tomar uma decisão definitiva sobre o TGV? Não, eu acho que não faz sentido. Os dois projetos são absolutamente complementares. Tal como a terceira travessia. Começam não é? a ter uma história parecida, não é? Que há sempre uma razão para não avançar. Mas neste caso o TGV julgo que está encaminhado,
não é? Pelo menos já vão começar a adjudicar obras no primeiro troço e estão em estudos para o segundo troço. E estava... não sei, pois talvez... Não sei. Porque o que tem impedido geralmente são isso, não é? Não é nenhuma coisa técnica que acontece entretanto. É que entretanto há uma mudança política e seja para que for, né? Aqui nem estou a... e tudo de repente ou há uma crise e tudo de repente morre. Eu gostava se calhar de fazer um comentário que espero que seja lido como técnico, que é, nós temos uma evidência muito objetiva com este trabalho que fizemos, não é? Com estes estudos, de que é necessário fazer estas infraestruturações do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento do país. Há uma série de possibilidades, de potencialidades que não estão a ser agarradas porque não existe esta infraestrutura. E, portanto, era bom, não é, que os futuros governos olhassem para o desenvolvimento que tanto falam no sentido de criar estas capacidades, porque sem criar capacidades não há desenvolvimento possível. E o que nós estamos a ver é, no fundo, uma fuga de capacidades, não é? Nomeadamente de inteligência nacional, porque não existe capacidade de desenvolvimento no país. Isto é muito importante. E nós temos agora evidência sólida, objetiva, bem escrutinada, bem transparente de que isto é possível. E, portanto, está na hora, se calhar, de começarmos a olhar para estes resultados, até porque, lá está, comissões técnicas independentes, como nós nos desempenhamos, não tem havido muitas, ou seja, normalmente não há uma equipa que é assim identificada e posta a trabalhar sem ter que dar satisfações a este partido ou àquele, não é? Normalmente há sempre uma certa ligação partidária e depois claro que os resultados não têm a solidez e não têm a robustez que estes têm, porque de facto estão comprados, digamos, estão feitos por encomenda. Neste caso existem estes resultados e isto é uma mais-valia que este país construiu, porque aquilo que nós fizemos é o resultado da nossa capacidade e era bom neste momento, finalmente, usar esta capacidade para promover o desenvolvimento que é necessário. E isso envolve estas 3 infraestruturas complementarmente. E todas elas dependem umas das outras, mas nenhuma delas é absolutamente dependente de outra, ou seja, todas elas têm a sua razão de ser. Mas a linha de alta velocidade, ou TGV, tem razões climáticas para se fazer. Portanto, só com o TGV é que nós vamos conseguir fazer a tal transferência dos 600 km a garantir do ponto de vista ferroviário. Porque senão as pessoas não querem. As pessoas não podem fazer essas mudanças se não tiverem melhores condições para as fazer. E, portanto, é fundamental e nós estamos neste momento, num momento crítico, com a evidência suficientemente objetiva para poder fazer essas mudanças. Já vamos entrar no contrato de concessão, que é um assunto que me interessa especialmente. Já se percebeu que a ANA não está interessada em Alcochete, já o disse, não estou aqui a fazer interpretações, já o disse. Não necessariamente. No outro dia a entrevista do engenheiro Thierry diz que eles são agnósticos e que... Pois, mas não é isso que tem dito o Presidente do Conselho de Administração publicamente. Portanto, pode ser que eles não se entendam dentro da ANA, mas tem havido várias declarações. José Luís Arnaud deixar claro que Alcochete não interessa. Do ponto de vista do concessionário, não é de facto um bom negócio, parece-me a mim, olhando para os interesses do concessionário. O que tem neste momento é muito rentável, a pressão da procura permite aumentar as taxas sem novo investimento, porque quando não se aumenta a oferta e se tem um monopólio, pode-se continuar a aumentar o preço, não é? Com margens de rentabilidade muitíssimo simpáticas. E ao contrário do Montijo, Alcochete obriga um investimento cujo retorno ultrapassa o tempo da própria concessão. Tiveram isto em conta? São estes os condicionalismos do contrato de concessão de que falam no vosso relatório? Eu gostava de aproveitar para sublinhar que nós tivemos no fator crítico 5, que tinha que ver com o investimento, o primeiro critério de avaliação era o valor para o promotor.
E, portanto, quando nos dizem ou quando comentam que nós não tivemos em conta o interesse do promotor ou que nós não falámos com o promotor, isso de facto é falso. Nós, em particular com a Ana, reunimos pelo menos umas 5 vezes, digamos, face to face, fora as N reuniões que tivemos online e as trocas que tivemos até do ponto de vista do fornecimento de dados que eles nos facilitaram. Portanto, não é verdade que nós não tenhamos tido em linha de conta, e do mesmo modo com Santarém, não é? Santarém, enfim, queixou-se recentemente, sim, mas queixou-se recentemente que nós não tínhamos ligado nenhuma, quando nós, de facto, reunimos com eles várias vezes, até todas as vezes que eles quiseram falar connosco, nós disponibilizamos. Então digam quais são os condicionalismos então, do promotor. Ou seja, vocês falam o contrato de concessão aparece como... Pronto, o contrato de concessão de facto só tem que ver com a Ana, não é? Não tem que ver com Santarém. O grande condicionalismo do contrato de concessão prende-se com o facto dos direitos ou da forma como ele está construído em torno da concessionária. Portanto, é evidente que um contrato de concessão é para dar vantagem a um concessionário, porque senão nenhum concessionário lhe interessa. Mas o concedente, quando fez o contrato de concessão, deve-se ter esquecido de guardar algumas vantagens para o concedente, não é? Porque, de facto, há um desequilíbrio muito grande a favor da concessionária do ponto de vista daquilo que são os direitos e obrigações. Isso especificamente vê-se em quê? Isso especificamente vê-se, olha, por exemplo, as várias ocasiões em que se fala de que se o concedente não cumprir tem que indemnizar ou tem, enfim, várias situações em que não está a cumprir com o contrato, e do lado do concessionária não se percebe bem quais são os seus deveres e quando é que pode não estar a cumprir o contrato e o que é que deve se não cumprir o contrato. Ou seja, se tem que também ele próprio indemnizar ou fazer alguma coisa. Quer dizer, normalmente um contrato entre duas partes, em princípio, há de prever vantagens, benefícios e, enfim, obrigações das duas partes. E, de facto, aí é um pouco complicado. Depois, o contrato é extraordinariamente complexo. Extraordinariamente complexo. E uma coisa que é muito complexa faz lembrar um bocadinho aquelas caixas negras, não é? Em que, nomeadamente em termos informáticos ou em termos muitas vezes de algumas modelações complicadas, em que a gente vê o que é que entra, vê o que é que sai, mas não vê o que é que se passa lá dentro. E, portanto, aquilo é tão complicado que não se consegue, de facto, perceber bem todo o procedimento. Nós fizemos uma análise jurídica, não só orientada pela professora Raquel Carvalho, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto e que coordenou essa área, mas temos um parecer jurídico da PLMJ, feito pela doutora Maria Zagalo e a sua equipa, que são pessoas altamente competentes nesta matéria para fazer essa análise. E eles definiram um esquema para tentar representar o procedimento, que é extraordinariamente complexo. Um outro dos aspectos que torna condicionante é o que chamada... Um parênteses meu, geralmente contratos muito complexos beneficiam o concessionário, não o concedente. Mas pronto, Outra das questões é a existência de um direito de opção do concessionário. Essa é a coisa que mais me interessa neste debate, porque estamos a falar do novo aeroporto. Sim. O direito de opção da concessionária no contexto da expansão aeroportuária, porque é assim, quando o contrato de concessão é estabelecido já com o pressuposto que vai haver uma expansão aeroportuária. E, aliás, é estabelecido com o pressuposto que há uma coisa chamada Novo Aeroporto de Lisboa, que é um aeroporto único. Portanto, a maneira como o Novo Aeroporto de Lisboa, NAL, aparece no contrato de concessão é um aeroporto único, para substituir e encerrar o aeroporto Humberto Delgado. Isso está no contrato de concessão. E nisso nós estamos nas mãos da Ana? Porque além do contrato além do novo aeroporto de Lisboa, há uma outra situação
que é chamada a alternativa da concessionária. E, portanto, a expansão aeroportuária... Tenta-nos explicar isso, o que é que isso quer dizer? Eu vou tentar explicar, não é? Até porque isto até para os juristas às vezes é um bocadinho complexo, mas eu vou tentar explicar. Portanto, o direito de opção a expansão aeroportuária pode ser conseguida de duas maneiras. Aliás, até posso, como se exerce o direito de opção. O contrato admite duas formas de desenvolver novas estruturas dentro dos 75 km, como novo aeroporto de Lisboa ou como alternativa da concessionária para o novo aeroporto de Lisboa. Que é, por exemplo, o caso do Montijo, não é? O caso da proposta de que a ANA faz em desenvolver o Montijo é uma alternativa da concessionária para o novo aeroporto de Lisboa. Não é um novo aeroporto de Lisboa. O que é que isso quer dizer? É uma alternativa que é uma solução dual? Não é? É uma solução dual, exatamente. Quer dizer, neste caso é uma solução dual. Mas qual é a capacidade de bloqueio que o concessionário tem para a escolha do novo aeroporto? A capacidade de bloqueio tem que ver com... Vamos lá ver. Em termos de bloqueio... O que eu percebi já agora, para ser um bocadinho mais objetivo e tentar perceber do que eu percebi, posso estar enganado, mas do que li, das coisas que li, percebi que há duas coisas. Há um processo de negociação em que o concessionário tem direito de preferência, que pode durar 5 anos, e o bloqueio pode chegar ao ponto do Estado, do concessionante, o Estado, ter que indenizar a ANA para fazer um novo aeroporto, até, cálculos que li, não sei se são certos ou não, 5 mil milhões de euros, que é, para fazermos as contas, quase o preço, é mais do que o preço do que o novo aeroporto, não é? E a minha pergunta da primeira pista e da segunda. E quase da segunda. Portanto, a minha pergunta é: isto que eu estou a dizer é rigoroso ou não? Isso que está a dizer é verdade, mas há aqui várias possibilidades neste processo de encaminhamento para a solução. Vamos lá ver, se calhar começando um bocadinho atrás. A ANA e a Vinci têm enorme interesse em manter a concessão. Porque é uma questão, além da reputabilidade, é uma questão financeira. Não é? E, portanto, se eles em 10 anos conseguiram pagar a totalidade da concessão e metade do investimento que fizeram, não é? Com as condições que têm atualmente, obviamente têm imenso interesse em manter a concessão. Portanto, isso é um ponto de partida importante, porque a ANA não está interessada também em resolver o contrato. Okay? Pronto. Agora, as pessoas não estão habituadas a questões jurídicas, resolver é pôr fim ao contrato. É pôr fim ao contrato. E, portanto, o que é que acontece? Há aqui um problema, não é, de objetivos em relação ao novo aeroporto. Não é? A ANA está, e afirma-se, como aliás a entrevista do engenheiro Thierry foi muito clara e foi os grandes títulos, que a ANA é agnóstica em relação à solução e que faz qualquer solução que o concedente decida fazer. Só que isto tem custos. Não é? Portanto, eles fazem qualquer uma, mas tem custos. Tem custos que podem vir pelas taxas aeroportuárias ou, como eles gostam de dizer, pode vir pelo dinheiro dos contribuintes, não é? Que é quando o Estado começa a colocar ou começa a pagar, não é? Para a ANA realizar o aeroporto. Portanto, eles dizem que pagam, dizem que avançam, mas que esse investimento que fazem inicialmente tem que depois ser pago ou pelos contribuintes ou pelas taxas aeroportuárias. Portanto, isto para dizer que a ANA tem interesse, isto é muito importante. A ANA tem interesse em manter. O que é que isto significa? Significa que a grande solução para resolver este problema não é nem acabar com o contrato, nem andar aqui a guerrear ou a ver se são 5 mil milhões ou se são 4 mil milhões. A grande solução é negociar. Mas negociar estando o concedente muito claro e muito consciente daquilo que são os seus direitos e daquilo que são as suas oportunidades. Eu devo dizer que esta é uma parte mais política, menos técnica. Eu só conheço uma forma do Estado ter poder nessas negociações.
é a possibilidade de resgatar a concessão, estar em cima da mesa. Se ela não estiver em cima da mesa, repare, é evidente. O que geralmente acontece é que não há razões também para ceder, não é? O resgatar, claro que está em cima da mesa porque faz parte do contrato, não é? Não, eu digo que está em cima da mesa politicamente. Não, é uma possibilidade que está em cima da mesa. Aliás, e que o concessionário sabe que está em cima da mesa. Aquilo que tem sido afirmado, quer pelo lado do governo, quer até pelo lado do PSD, é que será o governo que vai decidir onde é que é o aeroporto e não vai ser a ANA, não é? Isto tem sido afirmado de forma muito clara. O que ninguém está ainda a dizer é com que condições, não é? Em que condições é que isso vai ser feito? Esta é uma pergunta técnica, não é política. Se acha que a concessão foi negociada, foi bem negociada, tendo em conta o interesse público? Eu não sei se isso é uma pergunta técnica ou é política. É assim, ok, eu vou-me refugiar então nos pareceres jurídicos que são técnicos. Não foi. Não foi bem negociada. Faz sentido um país ter toda a sua estratégia, ou quase toda a sua estratégia aeronáutica, dependendo de um monopólio privado durante os próximos 40 anos? Estamos dependentes. Qualquer novo aeroporto... Sim. Aliás, a questão do resolver o contrato implica, nomeadamente, a gestão de todos os outros aeroportos que fazem parte da concessão. E a minha pergunta é, se um país... portanto, não é só Lisboa. Nós aceitamos aqui que não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de uma área que pode ser das economicamente mais relevantes do ponto de vista estratégico para o país. Se faz sentido um país dar capacidade de bloqueio a um monopólio, estamos a falar de um monopólio, dar capacidade de bloqueio a um monopólio da sua estratégia, na área estrategicamente mais importante do ponto de vista económico para o país. O facto é que deu. Santarém permitia, se não estou enganado, sair do perímetro da concessão da ANA. Sim. Era uma forma de vencer este bloqueio. Ou seja, o problema estava, pelo menos a parte do bloqueio, tinha que ser o Estado a pagar o aeroporto, evidentemente. Não era o Estado. Quer dizer, Santarém reclama que tem investimento privado a pagar o aeroporto. As suas vantagens são assim tão grandes para não ser considerada esta vantagem que derrubaria este bloqueio de que estamos aqui a falar? Fala no caso de Santarém de razões aeronáuticas. Quer explicar melhor? Bom, as razões... o Santarém, aliás, vale a pena se calhar também ir um bocadinho atrás para dizer que nós tratamos Santarém exatamente da mesma forma que tratamos todas as outras opções. Inclusivamente nós alertámos Santarém para a questão da navegabilidade aérea. Tivemos uma reunião com eles, que não foi há muito tempo, terá sido há coisa de 1 mês e meio, assim, e dissemos justamente atenção à navegabilidade aérea. O que é que isso quer dizer? Porque nós tínhamos a nave, não é? A navegação aérea, está a colaborar connosco, portanto faz parte da equipa. Claro. E são eles que são a entidade, a autoridade mais competente para estudar o espaço aéreo. E eles tinham-nos dado a indicação, aliás, mais recentemente, de que por causa da base de Montreal e também da base de Tancos, portanto havia ali, e face à orientação das pistas de Santarém, a navegabilidade aérea de Santarém ficava limitada a 24 movimentos por hora. Portanto, que é inferior àquela que temos neste momento no aeroporto de Humberto Delgado, são 36. E uma solução Humberto Delgado de Santarém é quer dizer, viável. daria se formos considerar uma coisa equivalente ao Montijo. Sim. Porque Montijo também teria 24, não é? Com a pequena diferença de estar com a pequena diferença de que em vez longe, não é? Para fazer a ligação do lado, fazer 80 km. A 10, 12 km está... É 80, penso eu, disse claro. Sim, 90 ou 80, 90. Eu sobre Santarém quero fazer mais uma pergunta, porque faz sentido, porque e isso também se levantem lá em relação a Beja, quem acha que Beja é que poderia ser a solução. Eu estive a ver as distâncias dos aeroportos na Europa. Há aeroportos a 90 km, nunca são aeroporto único. Não há nenhum aeroporto, nenhuma capital europeia que tenha como aeroporto único
do que eu percebi, a mais distante é 45 ou 50 km. Não, acho que são 70 na Noruega, em Oslo. Pois, Oslo, então é 70, peço desculpa. Era Oslo que eu ia dizer. Pensei que só que Oslo tem uma ligação ferroviária que é TGV, basicamente, não é? E, portanto, é extraordinariamente rápida. Todas as outras ligações, e do que eu vi, todas as outras ligações, o normal de coisas mais distante é 40 e tal quilómetros, não mais do que isso. Não é? Faz sentido pensar um único aeroporto num país do tamanho de Portugal a 90 km da capital. De novo, se estivéssemos a falar de um aeroporto nacional, possivelmente, se calhar até, não sei, porque isso era preciso ter feito um estudo aeronáutico para o país todo, não é? E se calhar até resolvia, já não era necessário nem o Porto, nem Lisboa, não era necessário mais nada, não é? Mas o país todo mudava, não é? A estrutura que neste momento tem a organização do país, do ponto de vista de tecido económico, do ponto de vista de tecido urbano, até do ponto de vista turístico, mudava tudo completamente. Isso contou também como desvantagem para Santarém? Sim, claro. Isso foi aquilo que eu lhe referi há bocadinho, de que nós estivemos a ver, do ponto de vista de densidade económica, onde é que estavam as principais atrações ou atratividades do ponto de vista... Já agora, Santarém, Vendas Novas, do que eu percebi, veio na discussão do próprio... Vendas Novas foi proposto no mapa. Pronto, durante a visão. Santarém já está na resolução do Conselho de Ministros. Mas já uma localização que nunca tinha sido falada. Quer dizer, eles dizem que estão a estudar Santarém há 4 anos. Eles dizem que são promotores privados. Eles, promotores privados, estão a estudar há 4 anos. Como esta não está dentro da área da ANA, teria outros promotores. Pronto, exatamente. E foi proposta justamente uns quilómetros fora da área da concessão, da área restrita da concessão, para ser possível. E foi apresentada, tanto quanto eles pelo menos me explicaram a mim, foi proposta inicialmente, foi apresentada inicialmente ao PSD, julgo que ao Dr. Rio, ou por aí, e depois foi apresentada ao Governo. E quando foi apresentada ao Governo, o Governo disse, então vamos incluí-la na resolução do Conselho de Ministros, portanto. A ANA refere que a ANA tem preferido a solução do Montijo. É público. Vocês dizem que não é uma boa solução, nem como segundo aeroporto complementar Humberto Delgado, nem como aeroporto de substituição por razões aeronáuticas, ambientais, de sustentabilidade e durabilidade económica. Para quem não tem acompanhado este debate, quero recordar exatamente porque é que Montijo é inviável, mesmo como segundo aeroporto. Montijo tem várias limitações. Só tem uma grande vantagem. Está perto. E é acessível. Embora não tenha ferrovia. Não tem ferrovia, mas tornava-se fácil Não. A fluvial não substitui. Não. Penso que não. Quer dizer, embora eles tenham planos de melhorar, digamos, a ligação fluvial, mas de qualquer forma a rota, o traçado da ligação fluvial passa por baixo da zona de aproximação. Não deve ser assim uma coisa muito simpática estar a ir para Lisboa e com aviões por cima a aterrar. De qualquer forma, aquilo que são as desvantagens, que são muito mais do que as vantagens, claro, do ponto de vista financeiro também tem vantagens, justamente porque permite que o aeroporto Humberto Delgado se mantenha e que continua a dominar, digamos, como aeroporto principal. Quais são as grandes limitações? A linha A não tem capacidade de expansão. Portanto, tem uma capacidade de 24 movimentos por hora numa pista. Não mais do que isso. A O é 1, portanto, a opção estratégica 1, que é o aeroporto Humberto Delgado mais o Montijo como complementar, tem 24 movimentos por hora de capacidade e só tem uma pista, só consegue ter uma pista por razões de espaço aéreo, e essa pista tem que entrar 300 metros dentro de água, portanto no lado do Barreiro, não é? Portanto tem que entrar, porque senão não tem a distância necessária para aterrar. Ora, essa construção é uma construção complicada em zona ludosa, que a ANA diz que está tudo perfeitamente resolvido e assegurado, e que a empresa, julgo que a Motengil, que já está contratada, que enfim, não deixa de ser curioso, já ter a empresa contratada para fazer a obra, que está perfeitamente capaz de fazer aquela obra em 3 anos.
Nas nossas estimativas, nós damos 6 anos para fazer essa obra. Até porque a ANA não tem ainda todo o procedimento de avaliação de impacto ambiental concluído. Portanto, tem uma DIA, de facto, mas a DIA é sobre o estudo prévio e o projeto de execução tem que ter um recap. A DIA ainda não caducou, não? A DIA vai caducar agora em janeiro, mas muito possivelmente eles vão solicitar a renovação da DIA. Mas a DIA a DIA é a Declaração de Impacto Ambiental. Eu entusiasmei-me. Exatamente, peço desculpa. A DIA é a Declaração de Impacto Ambiental, que é o documento que é assinado pela Autoridade da Avaliação de Impacto Ambiental e é assinado pelo Ministro do Ambiente, em que dá, no fundo, a autorização para o projeto avançar, embora seja uma DIA condicionada. Tem bastante impacto ambiental, Montijo, não tem? Brutal. Tem impacto ambiental ao nível do ruído, sobre a população, enfim, que está na envolvente. Se bem que Alcochete também, eu não sei se estou enganado, mas o campo de tiro de Alcochete é em Alcochete ou é no Montijo? O campo de tiro de Alcochete é em Benavente. É Benavente. É Benavente. E tem bastante menos, portanto, a população são cerca de 10 mil pessoas ali no Montijo. Montijo, juntamente com Alcochete, estamos a falar na casa dos 700 mil pessoas. Portanto, é uma realidade completamente diferente. É quase como o aeroporto Humberto Delgado, na realidade. É porque esse já tem cerca de 400 mil ou 500 mil e depois mais os que se adicionam do Montijo. Porque ficam os 2 aeroportos a funcionar. E perto, não é? Relativamente perto, do ponto de vista do impacto. Portanto, ficam os 2 aeroportos a funcionar. Esse é um dos impactos brutais ao nível de saúde humana e, portanto, de todos os problemas ligados ao ruído. Depois tem a questão da Reserva Natural de História do Tejo. Porque, embora não esteja sobre, enfim, a pista não está sobre a área protegida, mas as rotas de aproximação e descolagem estão sobre a área protegida e, nomeadamente, atingem, tem o problema dos 1000 pés, que é o limite que é indicado do ponto de vista da afetação da avifauna, é quando essas... E há razões de segurança também por causa das aves, não é? Claro, há uma coisa chamada a colisão com aves. Havia um senhor qualquer da Ryanair que tinha uma solução para isso, não sei se lembra, que dizia que dava tiros às aves ou uma coisa assim. Não era só da Ryanair, acho que, enfim, há várias pessoas que acham que as aves são manobradas. São uma picuinice. São manobradas e são uma picuinice e que se vão embora. Até há uns que dizem que se vão embora. Se fizerem um aeroporto ali, as aves vão-se embora. Ora, isso não é de todo verdade e aquilo é uma área protegida que está protegida por uma diretiva europeia e que faz parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, que é um risco de inundação por causa da subida do nível dos mares. Pois, essa é que tem sido, aliás, mais falada. Não é? E que Montijo está com a pista quase ao nível, embora a ideia fosse subi-la um pouco, mas de qualquer forma continua a ter fortíssimos riscos de inundação. Perante os incondicionalismos impostos pelo contrato de concessão, é possível que demore muito a chegar-se a Alcochete e é certo que o aeroporto Delgado, Humberto Delgado, continuará a rebentar pelas costuras, para utilizar uma expressão muito técnica. Era absurda a solução do ex-ministro, eu quero, não politicamente, mas do ponto de vista técnico, de ter uma alternativa de recurso no Montijo como segundo aeroporto low cost, provisório, até irmos para Alcochete, portanto até se começar a Alcochete. Em termos económicos, a espera de um novo aeroporto não pode sair muito mais cara do que isto ao país. Não digo ao Estado, mas ao país. Ou seja, assim, nós vamos partir do princípio, sim. Já percebemos que Alcochete, que há uma parte que é um critério político. Alcochete pode vir a ser uma solução politicamente complicada, ou seja, que exige uma negociação, pode demorar tempo. E entretanto, Humberto Delgado está como está, não é? Mesmo fazendo obras de expansão, etc. Isso é absurdo ter uma solução low cost, provisória. Mas uma solução low cost provisória não é aquilo que está nos planos da ANA. Aquilo que está nos planos da ANA é fazer um investimento. Bem sei. A minha pergunta era se fazia sentido, eu não estou a falar de... Não, repare uma coisa, se me tiver a falar, aliás nós discutimos isso várias vezes, em que a pista existente é usada
e se cria um pavilhão daqueles pré-fabricados ou pronto, como havia quando foi o Covid, que se faziam aquelas tendas enormes, não é? A gente chegava aos Açores, não é? E ia para aquelas tendas para fazer... Não é que tenham que ser tendas, não é? Mas sim, mas tendas, quando eu digo tendas, por exemplo, até em Copenhagen eu recordo-me de ir para pavilhões desse tipo, que eram pré... Aeroportos eram que se forem temporários. provisórios podem ser. Eram temporários. Aeroportos podem não é? ser relativamente baratos, Pois. não é? Se forem. Quer dizer, a mim pessoalmente não me choca a ideia de ter uma estrutura desse tipo que é absolutamente temporária, precária, não é? Para fazer, aliás, de qualquer forma, as low cost só usam estruturas precárias. É isso mesmo. Portanto, Por isso ia dar por isso é que praticamente ao eu mesmo. utilizo low cost, E são, dos dois. normalmente, também aeronaves mais pequenas. Eu não sei se isso é possível ou não com a pista existente. Agora, o que a nós, Comissão Técnica Independente, e avaliamos isso do ponto de vista económico, o que não faz sentido é estar a fazer um investimento estruturante em Montijo, com o prolongamento da plataforma, mais 300 metros para dentro d'água, com toda uma construção de infraestruturas de terminais, de infraestruturas de acesso, etc. E depois dizer que isso é temporário para ir construir depois um aeroporto definitivo no outro lado. Esse aí é que nós não acreditamos. Não é? Mas o problema é que avançar para Alcochete sem nenhuma solução intermédia. Sabemos que a primeira pista quando é que foi a data que disse? Quando é que foi o ano que disse? 2028, foi isso que disse? 2029. E 29. Não corremos o risco de ficar sem qualquer capacidade de resposta. Recordo que daqui a um ano a Portela terá mais passageiros do que na pré-pandemia. Há aqui um problema de curto prazo, não é? Sim, mas se nós fizermos as contas ao Montijo como situação temporária, que depois temos que ir fazer um outro definitivo em Alcochete ou Vendas Novas, ou seja onde for, o Montijo também fica muito caro. Porque o Montijo só dura 10 anos, ou 12 anos, 14 anos no máximo, não é? E portanto vai esgotar rapidamente a capacidade. Porquê? Porque a Portela não pode aumentar, contrariamente àquilo que a Ana desejava. A Portela não vai poder aumentar e o Montijo só dá 24 movimentos por hora. E, portanto, dependendo daquilo que sejam os cenários de evolução, mesmo estando num cenário central, digamos, intermédio, nós chegamos a 2032, salvo erro, e o Montijo esgotou. E depois? É evidente que vai-me dizer, mas nessa altura, se for 2029, já o Alcochete está a funcionar. Está bem, e quem paga? Porque se a Ana vai pagar Montijo, depois não vai querer pagar Alcochete. Eu estou sempre a partir do princípio que a Ana não vai pagar Alcochete. Mas é uma descrença minha. Eu sou um pessimista. Não, pode ser. Pode ser. Se a Ana diz, eu volto a recordar, a Ana disse que paga qualquer aeroporto que o concedente estabeleça. Foi isso que a entrevista do engenheiro Thierry disse. Nós pagamos desde que o concedente paga. Pronto, é evidente, mas isso também será Montijo. Mas isso é a mesma coisa para Montijo. Não me venham dizer que no Montijo depois não há reflexo ao nível das contribuições dos contribuintes, que eu não acredito, porque a lógica financeira é a mesma. Disse numa entrevista que a Comissão sofreu pressões. Que tipo de pressões é que estava a falar? Pressões dos vários interesses políticos ou empresariais que obviamente que não nos contrataram e portanto nós não estávamos necessariamente a ter que satisfazer os seus interesses. Quer explicar um pouco melhor o que é? Pois é, dar opiniões. Repara, não é? Sim, claro. Isso é normal, não é? Sim, mas por exemplo, quando se gera enfim, nós, se formos um bocadinho atrás, nós vemos que em determinada altura, este ano, depois de começarmos a apresentar resultados, começaram a surgir uma série de tentativas de descredibilização do trabalho que estávamos a fazer, através de suspeitas. Até não é? Suspeitas si própria, não é? Sim, claro, começar por mim, não é? E desde logo porque eu tinha estado envolvida nos estudos do LNEC em 2008 e portanto, Alcochete, não é? Alcochete, e portanto tinha uma preferência por Alcochete.
Eu não tenho preferência nenhuma pessoal por Alcochete. Aliás, nem tenho preferência, nem tenho ninguém que me esteja, digamos, a influenciar. Porque, agora, que Alcochete tem todas as condições que já demonstramos mais uma vez que são as melhores para desenvolver um novo aeroporto para Lisboa, pelas razões todas que também já vimos aqui, e isso é algo que é factual. Mas sofreram pressões também no vosso trabalho cotidiano, os técnicos sentiram essa pressão? Por parte da equipa, não. Por parte da equipa, não é a equipa fazer pressão, é a equipa ser pressionada. Sim, por exemplo, eu já contei isto também, quando o governo caiu, eu tive uma pessoa, que obviamente não vou divulgar, mas que faz parte, digamos, dos atores, não é? Dos atores envolvidos, que veio ter comigo ao LNEC recomendar-me que nós não divulgássemos os resultados do relatório, porque... Antes das eleições, imagino, não é? Porque alguma vez quer dizer, que não divulgássemos, porque uma vez que já não tínhamos decisora, não é? Que não fazia sentido nós estarmos a concluir o nosso trabalho e, portanto, que o melhor era, ou podíamos concluir, mas não o divulgar. E tivemos, aliás, ainda a semana passada, respondemos a uma providência cautelar que foi levantada por um grupo da Margem Sul que nos colocou uma providência cautelar por, enfim, um conjunto de razões que nós obviamente já respondemos. Como é que há uma providência cautelar contra um estudo, se vocês não vão decidir nada? Pois, exato, mas foi. E portanto, de qualquer forma, como fomos nomeados individualmente, tivemos que responder individualmente. Ficou espantada com as reações do PSD, que decidiu criar um grupo de trabalho para estudar o trabalho do vosso grupo de trabalho? Se dito dessa maneira, de facto, parece um bocadinho caricato. E viu a composição do grupo? Vi. Mas é assim, as pessoas têm todo o direito de analisar e estudar e perceberem aquilo que nós fizemos. O grupo, eu vi a composição do grupo, o grupo não são técnicos, ou seja, a maior parte não são técnicos, são políticos. Exato, ex-ministros. Não, aliás, parte deles envolvidos no próprio contrato de concessão. Exatamente, também reparei isso. Para não dizer, a maioria deles tem algum envolvimento no próprio contrato. É assim, aquilo que eu já disse várias vezes e volto a dizer, a Comissão Técnica Independente está inteiramente disponível para prestar os esclarecimentos que forem necessários para todos perceberem melhor aquilo que nós fizemos, os estudos que fizemos, as conclusões a que chegamos. Estamos inteiramente disponíveis e, portanto, é lógico que todos estão agora a analisar o relatório durante este período de consulta pública. Não é criar um grupo de trabalho para estudar o vosso trabalho. Mas é para analisar o nosso trabalho. No fundo, há vários formatos que se podem criar, não é? Pode ser mas olha para este grupo de trabalho como um grupo político, imagino, não é? Este do PSD, não é? Todos eles têm, de facto... Ou seja, um grupo político, não um grupo técnico, não é? Seria um pouco estranho ter um grupo técnico a analisar o vosso trabalho. Pois, eles vão envolver, aliás, o Dr. Tiago Sousa Dalte, que chegou a ser convidado a apresentar a proposta para fazer estudos nossos. Portanto, nesse caso seria um técnico. Não é? Nesse caso sim, que é jurídico. Nesse caso é um técnico, do ponto de vista exatamente. Jurídico. Mas depois o grupo de trabalho são... Pronto, é dois ex-secretários de Estado na altura, um chefe de gabinete de outro secretário de Estado, todos com envolvimento direto no caso, e depois mais uma ou duas pessoas. É assim, nós estamos sujeitos a absoluto e aberta transparência. Mas ficou espantada, não é? A minha pergunta é se ficou espantada. Quer dizer, eu acho, mais uma vez, acho que todos têm o direito de emitir a sua opinião e fazer as análises que entenderem fazer, não é? Podem fazer análises. Eu não estou autorizada a fazer comentários de natureza política, mas os políticos, pelos vistos, podem fazer análises técnicas. Portanto, estamos, isto é um país democrático, não é? E, portanto, não há... Acha que alguma vez vai ver o novo aeroporto? Isto não é nada sobre a sua saúde, nem sobre a minha, é sobre... sinceramente acredita que ainda vai aterrar no novo aeroporto um dia? Olha, eu penso que para responder a isso há uma questão que eu julgo que era fundamental nós refletirmos, que é este país é um país periférico na Europa, central no Atlântico. É um país que tem
exportado o seu conhecimento de uma forma notável até, em muitos casos. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas é português. É um país que tem recursos muito valiosos, até pela sua diversidade. E tem recursos turísticos que há quem queira vir visitar, e tem recursos capazes de serem exportados através da sua transformação em produtos que também são únicos. Estas infraestruturas são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do país. São absolutamente essenciais para nós conseguirmos melhorar, do ponto de vista de desenvolvimento, aquilo que é a capacidade nacional. Portugal não precisa de continuar a ser o país pobre que reside no extremo da Europa e que até, enfim, é explorado, não é, por outras entidades estrangeiras que vêm comprar capacidades nacionais. As capacidades nacionais estão cá e podem servir Portugal, em vez de estarem a servir outros governos e outros países. Portanto, neste momento, essa é a grande decisão que é preciso tomar. Não é só fazer uma nova infraestrutura ou criar uma nova plataforma para aterrar aviões. É qual é a opção nacional em termos de desenvolvimento. Isto não é político, isto é absolutamente técnico do ponto de vista estratégico. E isto é a avaliação estratégica que nós fizemos. E a nossa avaliação estratégica é que Portugal tem a possibilidade de crescer do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, e precisa de fazer investimentos para isso. E este é o momento. Muito obrigado, Maria do Rosário Partidário, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente para o ano com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.